Olá pessoal, não sei se é bom dia no Brasil, 11 horas, né? Nós estamos aqui em Guiné-Bissau, na África, agora aqui já são 14 horas, né, pastor? Isso, 14 horas. Eu estou aqui com o pastor Paulo Gonçalves, ele é pastor missionário aqui em Guiné-Bissau, pertence à igreja presbiteriana, e nós estamos aqui para essa missão também junto com ele, dar um apoio e bater um papo a respeito do lugar aqui. Eu pedi a ele, né, para poder, assim, de pronta entrega, trazer uma mensagem pequenininha e falar um pouco do trabalho também aqui de Guiné-Bissau, pastor. Tá bom? Obrigado. Então deixa o senhor à vontade para cumprimentar o pessoal e estar falando da palavra. Olá, irmãos, bom dia. Como o presbítero Carlos disse, me chamo Paulo, sou natural do Triângulo Mineiro, uma cidade chamada Uberaba. Sou pastor presbiteriano e estou aqui em Guiné-Bissau com a APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Aqui nós servimos em 3 áreas, depois eu vou falar sobre essas áreas, mas antes eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38, aonde a palavra de Deus nos diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém. Queridos, aqui, essa passagem, ela é literalmente antes de Jesus chamar os 12 e enviar os 12. E aqui, então, eu digo que Jesus ele faz um resumo de como que nós podemos cumprir a nossa missão. E aqui, em primeiro lugar, nós vamos ver que Jesus mostra os métodos para que a gente possa cumprir a nossa missão de pregar o evangelho a toda criatura, de fazê-lo conhecido em todos os povos. O método que a gente vê aqui, o primeiro versículo 35, nós vamos ver 4 verbos que nos mostram como que nós devemos fazer a missão. Aqui o texto diz que Jesus ele percorria todas as cidades e povoados. Então, em primeiro lugar, nós precisamos aprender com Jesus que nós precisamos percorrer todos os lugares. Nós não podemos fazer acepção de lugares, acepção de pessoas. Aonde tem alguém que não ouviu o evangelho, nós precisamos ir lá pregar o evangelho. Então, muitas vezes, algumas pessoas me perguntavam assim: Paulo, você sente um amor diferente pelo povo guineense, por Guiné-Bissau? Eu falava: não, eu não tenho um amor diferente por eles, não. É porque eu vivi aqui um ano, entre 2018 e 2019, e eu percebi a necessidade, e essa necessidade fez com que eu viesse. Então, onde tem alguém que ainda não ouviu o evangelho, nós precisamos ir. Então, o primeiro método que Jesus nos ensina é que nós devemos ir em todos os lugares. Aonde tem alguém que ainda não ouviu o evangelho, nós precisamos ir. Mas não apenas ir por ir, mas o texto vai continuar dizendo que Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então nós devemos ir, mas devemos pregar e ensinar a palavra de Deus. Então não basta, né, o presbítero estar aqui com a gente aqui em Guiné-Bissau, se ele vem aqui, eu mostro o país para ele, a gente anda, mas não tem a pregação do evangelho, nós não estamos cumprindo a missão. Então nós precisamos pregar o evangelho. Jesus, ele nos mostra isso, ele abria as escrituras e dizia: olha, hoje se cumpriu a escritura, né? Ele apresentando como verbo, como a palavra de Deus. Então, nós precisamos de ir e pregar e ensinar a palavra de Deus em todos os lugares que nós formos. Então, por isso nós precisamos ter uma vida devocional sadia, ter uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, porque Deus vai nos usar no nosso dia a dia. Alguns o Senhor chama para vir para Guiné-Bissau, outros o Senhor chama para usar na sua vida cotidiana, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, no futebol com os amigos, no churrasco. Você vai pregar o evangelho ali, onde você está. Então, por isso nós precisamos sempre estarmos alimentados da palavra, que o Espírito Santo é que vai nos capacitar para pregarmos o evangelho. Essa missão não é apenas para pastores, para presbíteros, para missionários, mas é de todo crente. Todo aquele que foi resgatado pelo nosso Salvador Cristo Jesus, agora ele é enviado para contar essa boa nova a outras pessoas. Então, Jesus ele nos mostra que nós devemos ir em todos os lugares, pregando e ensinando, mas o último verbo, o 4º verbo, diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades. E aqui nós percebemos que Jesus
ele curava. Aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus, por isso que ele curava de forma extraordinária. Ele podia falar para o paralítico: olha, toma o teu leito e anda, porque ele é o Filho de Deus, ele tem autoridade para isso, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas aqui evidenciou a segunda coisa. Primeiro, que Jesus é o Filho de Deus e ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mas em segundo lugar, Jesus ele se preocupa com a pessoa na sua inteireza. Muitas vezes as pessoas falam assim: nós devemos pregar o evangelho e um exemplo, se a pessoa está com fome ou a pessoa está desamparada, se ele anunciou o evangelho e vai embora, claro, se naquela oportunidade é o que deu para fazer, glória a Deus por isso. Mas se Deus tem nos dado oportunidades, nós devemos nos preocupar com a pessoa na sua inteireza, como ela é, assim como Jesus se preocupava. Jesus ele pregava o evangelho, mas pessoas que estavam doentes, ele curava. Pessoas que estavam, quando a gente vê a multidão, Jesus quer alimentar aquela multidão, porque entende a necessidade também do corpo. Assim nós devemos fazer a missão, amando a pessoa e se comprometendo com a inteireza que a pessoa é, levando um alimento espiritual, mas também dentro da possibilidade a gente apoiar a vida da pessoa, seja com alimento, seja um apoio na questão da saúde. Aqui eu não estou dizendo da missão integral, viu, irmãos? Eu espero que vocês entendam que o que eu quero dizer, o foco e o principal é a pregação do evangelho. Mas se nós temos oportunidade de abençoar as outras pessoas, nós devemos fazer. Aqui, né, o presbítero esteve com a gente aqui hoje no aldeia que nós tivemos, e nós tivemos a oportunidade de levar um arroz, que é a base da alimentação guineense, e é isso que Jesus nos ensina. A gente levou a palavra, nós pregamos o evangelho, mas diante da necessidade que eles têm, Deus está nos dando essa possibilidade, levamos também o alimento a eles. O principal é o evangelho, mas se Deus nos dá condições, a gente deve se preocupar com a pessoa na inteireza como ela é, tanto material como o espiritual. E eu vi ali, pastor, ali, se me permitir, sim, fica à vontade. Mas a gente viu ali a necessidade realmente das pessoas. Tem alguns sedentos ali pelo evangelho, buscando. Gostei muito do louvor das crianças ali, foi algo interessante, né? Mas também estão precisando também do alimento físico também. Isso. E às vezes, num local muito carente, às vezes até pela falta de nutrientes, você pode estar com dificuldade de prestar atenção na mensagem e tudo mais. Então, Jesus nos ensina isso. Nós temos que preocupar com a pessoa na inteireza como ela é, tanto espiritual como material, né? Que nós somos uma coisa só, né? Nós somos um corpo, né? E então nós vemos os métodos da gente cumprir nossa missão. Então nós temos que ir ensinando, pregando e se preocupando com a pessoa na sua inteireza. Mas aqui em segundo lugar nós vemos que Jesus ele mostra o fundamento da missão. No versículo 36 diz assim, ó: vendo ele as multidões, compadeceu-se porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Jesus olhava para aquelas multidões e eles viam eles como realmente eles eram, ovelhas que não têm pastor. E aqui a gente vê que Jesus ele se compadeceu. O fundamento para nós cumprirmos a nossa missão é nos compadecermos da necessidade do próximo. Aquele que não tem o evangelho, aquela pessoa que não é crente em Cristo Jesus, ela é uma ovelha perdida e exausta que não tem pastor. Ela pode, às vezes, numa rede social estar com um sorriso no rosto, mas ela tem um vazio na alma que só pode ser preenchido pelo evangelho de Cristo Jesus. Então, diante dessa necessidade das pessoas, nós temos que nos compadecer. Nós não podemos ver o nosso amigo não crente e achar que está tudo bem. Não está tudo bem. Ele é uma ovelha aflita e exausta, ele precisa do evangelho. Quando a gente tem um familiar não crente, nós precisamos, assim como Jesus, olhar para ele e falar assim, olha, ele precisa do evangelho, se compadecer da realidade espiritual que ele vive. Ele, sem Cristo Jesus, ele está perdido, está caminhando para o inferno eterno. Então nós precisamos nos compadecer e pregar o evangelho a essas pessoas. Aqui Jesus fala de uma multidão e a gente poderia facilmente aplicar hoje pelas pessoas não alcançadas. Segundo a Yoshua Project, hoje tem cerca de mais de 3 bilhões de pessoas não alcançadas. Então essas 3 bilhões são essas pessoas que Jesus olha como ovelhas que não têm pastor. Assim nós temos que nos compadecer diante de um dado desse. Guiné-Bissau, onde 90% da população ainda não é evangélica, não é cristã, quer dizer, 90% 10% de cristãos, mas 2% evangélicos, então mais de 90% ainda não é evangélico. A gente tem que se compadecer disso, nós temos que falar assim, olha, são pessoas, ovelhas aflitas e exaustas que precisam do evangelho. E, em terceiro lugar, Jesus nos mostra a necessidade da missão. Ele vai então agora olhar para os discípulos, antes ele olhou para a multidão como ovelhas aflitas e exaustas que não tem pastor, depois ele olha para os discípulos e diz, olha, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele nos mostra qual que é a necessidade. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. A necessidade da missão é oração.
Nós precisamos de orar, porque é o Senhor que realiza a obra. Se eu estou aqui, se o presbítero está aqui, se nós estamos conseguindo fazer alguma coisa aqui, é porque Deus está agindo. É Deus quem nos chama, é Deus quem nos capacita, é Deus, através do Espírito Santo, é que abre o entendimento, abre o coração da pessoa para receber o Evangelho. Então, por isso que nós precisamos de oração. Antes da gente fazer alguma atividade evangelística, precisamos de orar. Antes de nós irmos para o campo missionário, precisamos de orar. Antes de qualquer coisa, precisamos de orar. Senhor, me use. Senhor, abra o coração daquela pessoa. Essa tem que ser a nossa oração diária. Senhor, me use hoje para pregar o Evangelho para alguém que não conhece o Senhor. Ou para alguém que já conhece, mas talvez está afastado. Me usa, Senhor. Orar especificamente pelo nosso familiar não crente. Orar especificamente pelo nosso amigo não crente. Falar, Senhor, a gente tem tantos momentos no dia com esse amigo. Me dê uma oportunidade para eu pregar a boa nova do Evangelho para ele. Não estou dizendo aqui para você ser aquele crente chato que vai em todo momento querer falar um versículo para a pessoa, mas você ser sensível às oportunidades que Deus nos dá para nós podermos pregar o Evangelho. Então, que Deus abençoe a sua vida e que a gente possa cumprir a missão, assim como Jesus, depois que ele mostrou isso para os discípulos, ele enviou os 12. Assim o Senhor está nos enviando para nós cumprirmos a nossa missão de fazer discípulos de todas as nações. Indo, ensinando, pregando, se preocupando com a pessoa na inteireza, através do fundamento que é se compadecer da necessidade do outro, a necessidade deles ouvir a boa nova do Evangelho e debaixo de muita oração. Deus assim nos abençoe. E se o Senhor me dá a liberdade de eu contar um pouco do nosso projeto. Fica à vontade. Nosso tempo aqui, eu não quero prolongar muito, mas então, como eu tinha falado no início, a gente tem 3 áreas que a gente serve de uma forma mais atuante. A primeira é educação teológica. Eu atualmente sou diretor do Seminário Presbiteriano, Seminário Teológico Presbiteriano de Bissau, que é o único seminário presbiteriano aqui no país. Então eu sou diretor, também sou professor de algumas disciplinas. A segunda área de atuação nossa é o pastoreio da igreja local. Eu pastoreio colaborando com o pastor Sabino na igreja presbiteriana do Plaque 2, onde nós temos 2 congregações também. Então a gente pastoreia a igreja local. E a terceira área de atuação, em 2018 eu montei uma escola de futebol, onde nós usamos o futebol como ferramenta evangelística, onde nós pregamos o evangelho a partir do futebol. Então são as 3 áreas que nós atuamos aqui em Guiné-Bissau de forma mais ativa, além das demais áreas. E eu convido você para que possa nos procurar nas redes sociais, tem nosso Instagram, Projeto Aletheia, né, que se escreve. Nós somos missionários da PMT e você pode acompanhar as notícias nossas lá. Pode me procurar no direct. Olha, quero receber notícias no WhatsApp. A gente manda notícias trimestrais. Se você desejar receber notícias, pode nos procurar no Instagram, no WhatsApp. E a gente vai mandar notícias para vocês. Que Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo, meu irmão presbítero Carlos. De poder compartilhar a palavra e também podemos falar um pouco sobre Guiné-Bissau e aquilo que o Senhor tem feito através de nós aqui. Interessante que ontem mesmo, né, a gente estando ali na igreja, né, para buscar os mantimentos ali, eu tive a grata satisfação de ver um fruto desse projeto futebolístico. Né? Já tinha eu tenho alguns irmãos lá que já estão na igreja. Pela né? graça de Deus, a escola de futebol, ela já serviu como uma ferramenta evangelística. Já temos jovens hoje na igreja que vieram frutos desse projeto evangelístico para a glória de Deus. Né? Deus já tem nos usado para a glória dele. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Deus abençoe a sua Deus vida abençoe. aqui, né? Esse trabalho do senhor aqui, que possa te usar. Né? Amém. Talvez, não só aqui em Guiné-Bissau, quem sabe um dia que ia levar o senhor para outros verdade, mundos, né? com o senhor certeza. esteja disponível para isso. Amém. Muito Amém? obrigado. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo cafezinho. Tchau, Deus pessoal. abençoe. Tchau, tchau.